Klein se tornou um vidente e adentrou no mundo do misticismo. Mas você se lembra do caminho até lá? Do caminho até ele encontrar os falcões noturnos? Diferente do que o Don Juan fez parecer, as coisas não foram tão simples. Alguns detalhes ficaram de fora, e é por conta disso que eu vim aqui lhe contar um breve resumo dos 10 primeiros capítulos da obra, e do que veio antes de Klein embarcar no misticismo. Os eventos que ocorreram enquanto ele ainda era uma simples pessoa que estava tentando entender o que havia acontecido com ele e aonde ele estava. Um deslumbrante mundo de sonhos repleto de murmúrios acabara de se quebrar. Zou Mingri sentiu uma dor latejante e forte em sua cabeça, como se algo perfurasse sua têmpora. Ele não conseguia mover seus ombros, tampouco reunir forças para escapar da escuridão. Zou não era capaz de focar seus pensamentos, e distraindo muito rápido, a ponto de que começou a pensar se poderia usar a dor como motivo para faltar ao trabalho. A dor latejante inundou sua mente, lhe dando forças para abrir seus olhos e se libertar do devaneio. A primeira coisa que viu foi uma luz carmesim, que iluminava uma escrivaninha feita de madeira rústica. Acima dela haviam papéis e livros arrumados, tendo um caderno aberto bem no meio da escrivaninha. As paredes tinham canos incrustados na parede, uma lâmpada de estilo ocidental clássico. Mas o mais notável dentre todas essas coisas era o revólver de latão. Zou ficou perplexo. Seus olhos foram atraídos pela fonte da luz carmesim que iluminava a escrivaninha. E olhando para cima, ele viu uma lua carmesim pairando no céu noturno. Ele se levantou e viu o local que estava. Esse local era bem diferente de onde ele estava antes. Aquele não era o seu quarto, aquela não era a sua casa e definitivamente aquele não era o seu mundo. Eu transmigrei? Como alguém que cresceu lendo web novels e amava fantasia, ele havia chegado a essa rápida conclusão, mas mesmo assim achou difícil de crer nisso logo no começo. Se não fosse a dor latejante em sua cabeça, ele acharia que estava em um sonho. Conforme respirava fundo, suas memórias inundaram sua mente. Klein Moretti, cidadão do reino de Loen, do continente do norte, habitante da cidade de Tingen, há pouco formado no departamento de história do condado de Koi. Seu pai era um sargento do exército real que morreu se sacrificando em um conflito. Sua mãe era uma crente da deusa da noite eterna que veio a falecer também. Ele tinha um irmão mais velho chamado Benson e uma irmã mais nova chamada Melissa. Os três moravam juntos em um apartamento de 2 quartos. No momento atual, a família era sustentada apenas pelo irmão mais velho. Com as memórias e conhecimentos de Klein surgindo na mente de Zou, como seu conhecimento sobre a língua Feizak e Hermes, ele lançou o olhar sobre o caderno aberto na mesa. As palavras antes alienígenas para ele agora eram familiares. Era um texto escrito em Hermes. Todos morrerão, inclusive eu. Um horror inexplicável preencheu sua mente, sentindo como se o ar ao redor estivesse turbulento com murmúrios fracos ressoando por ele. Era uma sensação semelhante a ouvir histórias de terror sendo contadas pelos mais velhos quando ele era criança. Zou então percebeu que havia uma marca de sangue no formato de uma mão ao lado da mesa que ele tinha tentado segurar. E ao virar a própria mão, ele percebeu que ela estava coberta de sangue ao mesmo tempo que ele sentia uma dor latejante na testa. Zou foi até o espelho com rachaduras que estava ali perto. Uma figura de cabelos pretos, estatura mediana e o ar erudito apareceu no seu reflexo. Esse sou eu, usando o fraco luar carmesim para enxergar melhor, ele viu o ferimento grotesco em sua têmpora. Não havia mais dúvidas. Zou Mingri era agora Klein Moretti. Essa situação era muito anormal. Zou tentou inspecionar mais o ferimento, mas não tinha uma boa iluminação. Porém, ele podia sentir o seu coração, mostrando que ainda estava vivo. Ao examinar a área, Zou percebeu um fragmento de memória que o ensinou sobre dinheiro e um pouco da história daquele mundo. Tendo retirado uma moeda de cobre chamada de centavo, ele colocou a moeda na boca do medidor de gás que estava ali na parede, fazendo assim ele poder ativar o lampião de gás e ter mais luz para inspecionar a ferida. Após algumas rodadas de inspeção, ele percebeu que o sangue não estava mais saindo da ferida e que ele estava aos poucos se curando. Em questão de no máximo poucas horas, a ferida iria sumir até deixar apenas uma pequena cicatriz. Logo após sua investigação, Zou decidiu se limpar. Ele pegou um sabonete e uma toalha e se dirigiu até o banheiro público compartilhado pelos inquilinos. Afinal, seria péssimo se sua irmã o visse parecendo uma cena de crime ambulante. Então, após se limpar e limpar as manchas de sangue no quarto, sua atenção se voltou para o outro mistério, o suicídio de Klein. Uma anotação sobre morte e um revólver com cartucho vazio. De onde veio a arma? Foi suicídio ou um falso suicídio? E por que transmigrei na hora certa com benefícios de cura? Alguns momentos depois, Zou deixou a questão de lado e começou a pensar sobre o motivo de sua transmigração. Ele então se recordou de que havia feito um ritual de aumento de sorte antes do jantar. Quando havia visitado sua cidade natal no ano passado, ele pegou um livro intitulado de Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas de Qin e Han.
em uma velha biblioteca. Sua intenção não era de tentar um ritual quando pegou o livro, mas por conta da onda de azar que havia recaído sobre ele recentemente, ele fez o ritual que estava no livro. E quem diria que isso faria transmigrar? Com essa possível razão em mente, Zou havia decidido coletar os materiais para tentar o ritual novamente, com a esperança de voltar para casa. Junto de sua esperança, ele viu o brilho dourado do amanhecer pintar o céu, enquanto a lua estava se pondo. Nesse momento, ele também pôde ouvir passos indo em direção à sua porta. Era Melissa, indo em direção a ela. Zou, ao pensar em Melissa, deu um leve sorriso. As memórias de Klein o fizeram sentir profundo afeto que ele tinha por ela, sentindo que ela era sua irmã mais nova. Algo que ao perceber, ele imediatamente negou em sua mente, para se livrar de tais sensações. Melissa era atualmente aluna do Departamento de Vapor e Maquinaria da Escola Técnica de Tingen, tendo se juntado no ano passado aos 15 anos de idade. Ela tinha a ambição de ser uma mecânica vitoriana, gostando de coisas do gênero desde nova, se tornando bem diferente das outras garotas. Ela ainda estava no auge da juventude, mesmo com a falta de alimentos nutritivos, o que deixou seu rosto mais magro, ela ainda exalava a vibração de uma jovem. Com cada vez mais as memórias surgindo em sua mente, momentaneamente ele esqueceu de que segurava um revólver e que ainda havia uma ferida em sua cabeça. Zou jogou o revólver na gaveta e pressionou a têmpora para esconder o ferimento bem a tempo de Melissa abrir a porta. Com o intuito de distrair sua irmã, que havia ouvido o barulho do revólver sendo jogado, ele pegou o relógio do bolso que possuía uma foto da família Moretti e usou como desculpa de estar quebrado, o que funcionou. Melissa o consertou rapidamente e voltou a se preparar para sair. Zou questionou em sua mente o fato de Melissa estar no quarto ao lado e não ter ouvido o disparo, e também não pôde deixar de perceber o olhar de preocupação de Melissa com seu irmão retardado. Ao sair de seu banho, Melissa pediu para Klein ir às compras, pois ela prepararia o jantar, e Zou usaria essa oportunidade para reunir os ingredientes. Zou foi até a padaria na qual Klein costumava ir. A dona da padaria, a senhorita Esmirin, sempre foi muito gentil com Klein, estando sempre em suas memórias com um sorriso. Também havia um circo sendo erguido na praça municipal. Por conta de achar que sua irmã fosse gostar, e por curiosidade, Zou se aproximou, o que acabou fazendo ele ser chamado por uma mulher que usava uma pintura no rosto, como um palhaço. Ela então lhe ofereceu uma adivinhação. Zou recusou de início, mas quando ela falou que era uma adivinhação de tarô e que seria de graça por ele ser o primeiro cliente, ele aceitou. Dentro da tenda, Zou perguntou se a interpretação também era de graça. Como um verdadeiro folclorista guerreiro do teclado, ele já conhecia muitos truques usados para dar golpes. Após receber a confirmação, ele embaralhou as cartas, tendo escolhido saber seu passado, presente e futuro. Com as 3 cartas à sua frente, Zou decidiu visualizar seu presente. Ao virar a carta, ele se deparou com a carta número 0, o Tolo. O Tolo. A carta 0 do tarô. Um começo? Um novo começo com todos os tipos de possibilidades? Como ele era somente um entusiasta amador do tarô, não podia fazer uma interpretação muito complexa. No entanto, a vidente que estava fazendo a adivinhação foi expulsa pela verdadeira dona por ser uma domadora de feras e não uma vidente. Chateado com tal reviravolta, Zou foi embora. Agora de volta ao apartamento, ele colocou os 4 pães em pontos diferentes e iniciou o ritual, dando 4 passos, e a cada passo ele entoou as frases do ritual. Bênçãos provenientes do Senhor Imortal do céu e da terra. Bênçãos provenientes do Senhor Celestial do céu e da terra. Bênçãos provenientes do exaltado Senhor Supremo do céu e da terra. Bênçãos provenientes do Celestial Digno do céu e da terra. Logo então, uma série de eventos, dor de cabeça, sussurros diversos, e sentiu que a qualquer momento poderia enlouquecer. Se você não buscasse a morte, não morreria, foi o pensamento que passou por sua mente. Logo, ele percebeu que estava em um local repleto de névoa cinzenta e estrelas carmesins. Ao tocar uma delas, a estrela explodiu, o assustando e acidentalmente o fazendo tocar em outra estrela. Essas estrelas simbolizavam 2 pessoas que estavam em posse de objetos místicos em lugares diferentes do mundo. Um deles era Alger Wilson, o capitão de um navio pirata, e a outra era Audrey Hall, uma nobre de Beckland. Ambos acabaram sendo misteriosamente convocados para aquele misterioso reino cinzento, onde nenhum deles podia se ver claramente. Todos estavam cobertos pela névoa cinzenta, incapazes de discernir seus rostos, somente as silhuetas de seus corpos eram visíveis. Zou, vendo a situação, pensou em 2 opções: ou fingir-se de vítima e que não sabia de absolutamente nada, ou adotar uma identidade misteriosa. Sem tempo para pensar, ele agarrou o pensamento que passou por sua mente e decidiu experimentar a segunda opção. Por ter sido questionado do porquê estarem ali, Zou respondeu que era somente um teste e que eles estavam livres sim para irem embora caso desejassem.
A jovem Audrey, que estava maravilhada com aquela experiência mística, aproveitou para perguntar como poderia se tornar uma Beyonder. Zoe, que não fazia absolutamente ideia nenhuma do que isso poderia ser, ao mesmo tempo ele pensou que não era muito confortável conversar de pé, que seria mais apropriado um palácio com uma longa mesa e cadeira de espaldar para que ele pudesse se sentar. Dito e feito, assim como desejou em sua mente, o palácio misterioso e alto se construiu ao redor deles, e uma longa mesa de bronze com 10 cadeiras de cada lado surgiu. Os visitantes sentaram-se de frente um para o outro. Alger Wilson aproveitou para tomar a iniciativa e falar com Audrey, que para se tornar um Beyonder, ela precisaria ou se juntar a uma igreja ou alguma família real. Mas também acabou oferecendo a terceira opção, comprar dele uma poção de sequência 9. Tendo dito ela as possibilidades, Audrey escolheu a poção chamada Telespectador, e em troca ela entregaria a ele o sangue do tubarão fantasma. Ao combinar uma forma de entregar um para o outro os itens, e confiando que Zoe, o misterioso ser, serviria de testemunho, eles selaram seu acordo. Senhor, como devemos nos dirigir a você? Ambos lhe perguntaram. Zoe, surpreso, lembrou-se da sua adivinhação anterior e disse com uma voz profunda: vocês podem se dirigir a mim como o tolo. Tendo escolhido seu nome, todos concordaram com a ideia de Audrey de fazer mais reuniões para terem acesso a essas trocas de informações, com a permissão do misterioso tolo, é claro. Também escolheram codinomes para não usarem suas identidades reais. Audrey escolheu o codinome de Justiça, e Alger escolheu o codinome de O Enforcado. Enquanto conversavam, Zoe sentiu sua cabeça doer. A conexão com o local estava sendo perdida. Ele rapidamente informou o fim da reunião e a encerrou. Ao voltar para o mundo normal, ele decidiu que deveria usar essas oportunidades para aprender misticismo, para que um dia pudesse voltar para casa. Mas até que esse dia chegasse, ele seria Clem a partir de agora. Alger, tendo voltado a si, adentrou em uma cabine e encontrou um velho capitão do navio no qual ele estava, e com grande força o jogou para fora do navio em meio ao bravo oceano, tomando para si aquele navio fantasma. Quanto a Audrey, ela e sua Golden Retriever chamada Suzy estavam em seu luxuoso lar em Backland, e juntas viram a apresentação dos novos dirigíveis de guerra do reino. Clem começou a cozinhar por si próprio para quando sua família chegasse. Também aproveitou para ver mais do diário do Clem original, vendo sobre seus amigos próximos, Welch e Naya, que estavam com Clem quando descobriram o estranho e misterioso caderno que pertencia à Quarta Era. O mais novo Clem decidiu que talvez devesse visitar estes colegas e descobrir os eventos passados para ter uma pista do motivo do suicídio do Clem original. Até que então ele viu uma sequência de batidas em sua porta. Ao abrir, Clem se deparou com 3 inspetores da polícia. Um homem de meia idade com olhos afiados, outro com a aparência de estar na casa dos 30, tinha um nariz reto e olhos acinzentados. O terceiro era mais jovem que seus colegas, tendo quase a mesma idade que Clem, possuía olhos verdes e tinha um temperamento romântico, digno de um poeta. Os 3 inspetores vieram ver Clem porque seus colegas, Welch e Naya, haviam morrido, supostamente um suicídio. Como o amigo mais próximo dos dois, eles vieram ver como estava a situação de Clem. E enquanto conversavam, um inspetor de olhos verdes viu o caderno onde estava escrito que todos morreriam. Quando questionado, Clem disse que não se lembrava de nada. Eles aceitaram, por pouco, mas disseram que enviariam um especialista até ele para ajudar a recobrar suas memórias. Então, chegamos a mais um final. Espero que sua experiência tenha sido agradável, como sempre. No fim, me agrada que foram poucas as mudanças e os cortes, sendo que certamente alguns serão colocados posteriormente, e todos aguardamos o lançamento da próxima temporada. Tenha um bom descanso e nos vemos na próxima.